Boa tarde, meu nome é Sara Antunes, eu sou cirurgiã dentista aqui do município de Montes Claros, atuante na atenção primária, sou especialista em saúde da família na modalidade residência aqui da Universidade Estadual de Montes Claros e atualmente mestranda do programa de pós-graduação em cuidado primário em saúde, e é uma honra, né, juntamente com Clara e Gustavo, hoje falar, né, batermos um papo sobre o enfrentamento da violência na atenção primária à saúde, um tema extremamente relevante e pertinente de ser discutido. Espero que seja uma tarde proveitosa, né, que foi preparada com muito carinho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clara Braga. Assim como Sara e Gustavo, eu sou cirurgiã dentista também, da atenção primária do município de Montes Claros. Sou especialista em saúde da família pela modalidade residência multiprofissional. Atualmente faço mestrado pelo programa de pós-graduação em cuidado primário em saúde. E é uma honra para mim estar aqui nesse momento com vocês. Espero que seja muito proveitoso, espero que vocês gostem bastante, porque foi preparado com muito carinho. Boa tarde, meu nome é Gustavo Silva Costa, também sou cirurgião dentista, especialista em saúde da família, na modalidade residência, pela Universidade Estadual de Montes Claros, em parceria com o Hospital Universitário Clemente de Faria. Sou mestrando do programa de pós-graduação em cuidado primário em saúde da Unimontes, e para mim também é uma honra, é um privilégio estar participando da segunda semana do Agente Comunitário de Saúde, Cuidar de Quem Cuida. E aí nós vamos falar sobre temas bastante relevantes, né, ao longo das apresentações, relevantes em relação ao cuidado em saúde, que é o que a gente pode oferecer de melhor para a nossa população. Nós iremos abordar sobre o enfrentamento da violência na atenção primária à saúde, sob a orientação das professoras doutoras Simone de Mello Costa e Patrícia Helena Costa Mendes. Então, por que trazer esse tema, enfrentamento da violência na atenção primária à saúde, para os agentes comunitários de saúde? Porque vocês são o principal, né, elo entre os serviços de saúde e o usuário propriamente dito. Vocês que estão fazendo a visita, né, todos os dias, acompanhando de perto esses usuários. Na maioria das vezes, quando se trata de violência, o paciente que sofreu a violência vai chegar até o profissional médico, enfermeiro, dentista, com trauma decorrente de uma violência física. Mas vocês, como acompanham de perto esses usuários, podem estar identificando outros tipos de violência. A violência moral, a violência doméstica. Mas, enfim, então, do que se trata a violência? O que significa o termo violência? É o uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa, ou grupo ou comunidade. Então, a violência ela é considerada um problema de saúde pública, ela é universal, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, e, além de tudo, ela independe das classes sociais, independe do poder aquisitivo de cada indivíduo, e ela vai resultar em lesão, quando se trata de violência física, pode ocasionar morte, dano psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. A Organização Mundial da Saúde, ela indica 3 grandes categorias de violência e que vão depender das características do indivíduo que cometeu o ato. Então, são 3 grandes categorias que serão explicadas, né, durante a nossa apresentação, para que sejam melhor identificadas durante o nosso dia a dia, na prática, né, na atenção primária. As principais categorias são a violência coletiva, que geralmente ela vai estar associada aos atos violentos praticados por grupos organizados, a violência auto-infligida, que é a violência provocada pelo próprio indivíduo a si mesmo, e a violência interpessoal, que ela é subdividida em violência familiar e violência comunitária. Então, a primeira grande categoria é a violência coletiva, que vai se tratar dos atos violentos que acontecem no âmbito macrosocial, político e econômico, e vai se caracterizar pela dominação de grupos e do Estado. Então, do ponto de vista social, aí vão incluir os atos violentos que são praticados por grupos organizados,
os atos terroristas e também os crimes de multidões. No ponto de vista político, vão ser as guerras, a aniquilação, e também tem um outro ponto de vista na violência coletiva, né, que também contempla a violência econômica. Essa violência econômica ocorre entre grupos e nações que vão ter intenções e interesses de dominação de uma nação em relação à outra. Esse tipo de violência não é muito comum na nossa prática de atuação, mas é importante que saibamos, né, de todos os tipos e todas as características, as categorias que são trazidas pela Organização Mundial da Saúde. A segunda categoria já está muito presente na nossa prática, no nosso dia a dia, que é a violência autoinfligida. Essa violência, esse tipo, né, essa categoria, é subdividida em comportamentos suicidas e os autoabusos. Nos comportamentos suicidas, nós temos o suicídio, as tentativas de suicídio e a ideação suicida. Aí, em relação ao suicídio, nós podemos citar quanto ao público jovem, aos adolescentes. Suicídio é a segunda maior causa de morte nesse público. E, na maioria das vezes, vai ocorrer no próprio domicílio da vítima. Alguns estudos trazem que aqueles indivíduos que já tentaram suicídio outras vezes, eles estão mais propensos a tentar novamente o suicídio. E aquele indivíduo que tem a ideação, que tem a vontade, fala que vai tentar o suicídio, ele deve ser visto com um olhar mais atento. E é considerado uma situação de urgência, né? Então, esses casos devem ser levados e discutidos com os profissionais da atenção primária, principalmente, né, o psicólogo, mas a gente sabe que não é em todas as unidades que tem o psicólogo à disposição. O psicólogo pode não estar disponível em todos os dias da semana. Então, na ausência desse profissional, é importante, é necessário que seja feito contato com outro profissional, que seja o médico, o enfermeiro, o dentista, para que eles possam tomar as devidas providências, né, as providências cabíveis nesse tipo de situação. Em relação aos autoabusos, nós podemos citar a questão da automutilação, que, mais uma vez, quem está mais propenso é o público jovem. São os adolescentes que se cortam, né? E muitas vezes são negligenciados, porque mesmo os profissionais, se não tiver uma maturidade para lidar com esse tipo de situação, pode falar que o paciente, né, o usuário, está querendo chamar a atenção. E, na verdade, né, esse chamar a atenção pode levar a muitas consequências. E qual o papel do agente de saúde nesses casos? Vocês estão visitando as casas, vocês têm um acesso mais facilitado a esses indivíduos, né? Então, vocês podem estabelecer esse vínculo entre o profissional, entre, né, a unidade de atenção à saúde, atenção primária, e o usuário. E também podem oferecer uma escuta, podem estar conversando, perguntando como que aquele usuário está e como que ele está lidando com essa situação. Uma outra categoria é a violência interpessoal. Esse tipo de violência é subdividido em violência intrafamiliar e violência comunitária. Na violência intrafamiliar, vão estar incluídas a violência infligida pelo parceiro íntimo, que é aquele tipo de violência que está associada à cultura de gênero, que vai subjugar a mulher à autoridade masculina numa relação amorosa. O abuso infantil, a violência juvenil e o abuso contra os idosos. Esse tipo de violência pode se manifestar, né, de diversas formas, como a gente viu, e vai acontecer no próprio domicílio da vítima. Na violência comunitária, vão estar incluídos os atos aleatórios de violência, o estupro e o ataque sexual por estranhos. Então, aqui a gente fala de outro tipo de violência, que é muito importante, né, de ser levado em consideração, de ser estudado, de ser notificado, que é a violência sexual. A violência sexual, ela é classificada de acordo com o contato físico. Pode ser com ou sem penetração, e também com contato não físico, que é quando ocorrem os casos de assédio,
assédio verbal, né, exibicionismo, o voyeurismo e também a exposição à pornografia. A violência em grupos institucionais, como escolas, locais de trabalho, prisões e asilos. E aqui cabe a gente mencionar, né, a violência escolar, que muitas das vezes a gente pensa, né, nós podemos pensar que a violência escolar ocorre somente no ambiente, na instituição escola, mas não é só assim. É considerado também violência escolar quando o ato violento ocorre no processo, né, no percurso entre a casa e a escola, nas festas e nos eventos também promovidos pela escola. E aqui nós deixamos um slide específico para tratarmos da questão da violência doméstica. A literatura traz os termos violência doméstica e violência intrafamiliar, muitas vezes semelhante e outras vezes como distintos. Então, nós consideramos, durante o nosso trabalho, o que a literatura tem trazido, que é a violência doméstica como a violência de gênero e contra a mulher. Então, é importante que, antes de trazermos os dados epidemiológicos em relação à violência contra a mulher, que possamos entender um pouco do contexto histórico do enfrentamento deste tipo de violência pelas mulheres, pelos grupos feministas, por associações governamentais e também não governamentais. A violência contra as mulheres foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma forma de discriminação e violação de direitos humanos, e isso foi trazido na Declaração pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, em 1993, na Resolução 48/104. Nesse e em vários outros documentos da Organização das Nações Unidas, estão inclusos, né, as importantes recomendações para a criação e também para a implementação de mecanismos de combate da violência contra a mulher. E isso, a nível nacional, vai trazer a mulher como um sujeito autônomo e independente para que possa, né, conseguir alcançar, né, a eficácia da legislação em vigor. E, sem dúvidas, os movimentos feministas e de mulheres, seja no âmbito internacional como no nacional, tornaram visível e politizaram a violência com base nas ideologias de gênero. Em relação à emergência do feminismo contemporâneo, aconteceu em 1960 e a violência contra as mulheres passou a ser confrontada, tornando-se um problema de ordem social. No caso do Brasil, esse processo só foi deslanchado a partir da década de 70, que foi a partir do momento, né, que os grupos feministas levantaram a bandeira da violência contra a mulher e começaram a chamar a atenção do Estado para as ações de enfrentamento. A partir do ano de 2003, teve a criação da Secretaria Especial de Políticas de Mulheres, com investimento em políticas públicas de enfrentamento contra a violência, enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso desenvolvendo ações diversas, né, para que seja possível o enfrentamento dessa violência. E foi a partir de 2004 que houve a articulação das organizações não governamentais com grupos especializados, né, na violência, no combate à violência contra as mulheres, que houve a elaboração e o encaminhamento ao Executivo Federal de um projeto de lei tendo em vista o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a lei número 11.340. A nossa lei muito conhecida, né, que é a Lei Maria da Penha, que foi tida como um reconhecimento da conquista, né, dos espaços empreendidos pelos movimentos de mulheres, pelos movimentos feministas, de entidades governamentais e não governamentais. Além das categorias que foram trazidas até o momento, né, que foram trazidas, evidenciadas pela Organização Mundial da Saúde, tem-se também a violência estrutural. A violência estrutural derivou, né, todos os outros tipos que já foram discutidos, e ela vai se referir aos processos sociais, políticos e econômicos que reproduzem a fome, a miséria e as desigualdades sociais de gênero e etnia. Esse tipo de violência
histórico e está muito associado à cultura de cada povo. E aí vai deixar, né, algumas pessoas em uma relação de domínio em relação às outras. E agora nós trouxemos, né, como nós abrimos um slide específico para falarmos sobre a violência doméstica, né, que foi considerada, no caso da nossa apresentação, como a violência contra a mulher, nós resolvemos abrir um espaço para a reprodução de um vídeo que ilustra esse tipo de violência. Meu cabelo é azul celeste. É cuidado, é macio. Minha pele é de pêssego, minha fala é extasiada e meu sorriso é exagerado. Um dia o olhar dele me encontrou. Ele trazia flores. Não era um buquê gigante ou um arranjo de orquídeas. Era simples rosas, que me deixou fascinada. E ali nasceu a história. Nos conhecemos e vimos que tínhamos tanto em comum. Só sabia rir das minhas caretas e me elogiava sempre, me deixando sem jeito. Ele me achava linda. Linda demais pra ficar à mira de qualquer homem por aí. Por que usar um decote tão aparente? Pra que tanta maquiagem? Tá tudo bem. Pequenos sacrifícios, eu disse que um relacionamento vive, não é? Um faz um sacrifício pelo outro, tá tudo bem. Ele trazia aqueles olhos conquistadores, que me deixavam pensar em nada senão nele. Eu não podia nunca desviar os meus olhos dos olhos dele. Mas é normal, o amor é assim mesmo, né? Aqueles passaram dominadores. Eu não tinha controle de mais nada. Sujos, perturbadores, os termos de ódio que ele usava me desmoronavam. Suja, vagabunda, lixo, tão imunda que ninguém além dele iria querer um dia. Mas tá tudo bem. Todo mundo se irrita e fala coisas sem pensar às vezes, não é? Aí começam aqueles dias desnorteadores, onde tudo vira motivo pra briga. O primeiro tapa. A gente nunca esquece, né? Nem o segundo. Nem o terceiro. Por que eu tinha que virar as costas? Foi minha culpa. É óbvio que foi minha culpa. E aí a gente perdoa. Até que aquilo parece tão rotineiro que você nem busca mais resposta. É minha culpa, não é? Tanto faz. Quem te ligou? Pra quem você tava olhando? Por que não me obedece? Eu só sentia pavores. Eu não tinha mais voz. Mãe, não se preocupe, está tudo bem. Eu tropecei na rua, eu caí de bicicleta, mas droga, eu não sei andar de bicicleta. Por que eu tô dizendo isso? Eu sentia dores. Eu tinha um rosto fino e pálido, o cabelo desleixado. Eu não via mais cores. Eu ganhava todo dia um hematoma, todo dia um xingamento. Ficava cada dia mais incapaz, com mais medo, com menos esperança. Por que eu ainda tô aqui? Por que eu tenho tanto medo? Eu estava cansada. E nessas horas até a rima some. Porque a gente perde a identidade, perde a vontade de fugir, perde a vontade de ficar. Eu só sinto medo. E todos à minha volta enxergam meu medo. Por favor, percebam que meu sim não é sincero. Eu preciso fugir, eu preciso enfrentar antes que seja tarde. No fim da minha história, eu recebi flores. Aquelas flores caras que citei no início não eram significantes, e agora, muito menos. Cada flor significava uma culpa, uma dor, porque nada foi feito. Ninguém pode voltar no início e me ajudar a nunca receber aquelas primeiras rosas, mas poderiam mudar o último capítulo dessa história. Está tudo bem? Está. Não, não está. Estamos aqui por você. Eu ainda estava ferida, mas eu consegui apoio, eu consegui coragem, fiquei destemida, denunciei, me senti viva, tão forte e tão movida. Foi bom trocar a rima, afinal, aqui inicia minha nova vida. Hello, welcome home.
Welcome home. Então, esse é um vídeo bastante impactante e que nos leva a refletir, né, sobre as tantas mulheres que sofrem, né, de abuso, que sofrem com a violência doméstica todos os dias e que não procuram o serviço, que não procuram ajuda. No caso desse vídeo, é uma atriz, mas o nosso contexto de atuação é a realidade. Na maioria das vezes, quando essas mulheres procuram por ajuda, elas buscam primeiramente aos profissionais que estão ali na atenção primária. Então, que possamos dar apoio, dar suporte e que também saibamos acolher as vítimas de violência. Meu cabelo é azul celeste. Falando um pouquinho, pessoal, da epidemiologia da violência, a gente ouve muito falar, né, muito frequente, a epidemiologia diz isso, os dados epidemiológicos dizem aquilo, mas qual que é a importância, né, da gente falar de epidemiologia? É a partir dela que a gente consegue realizar, promover políticas públicas para mudar esse cenário. E isso só acontece através das notificações. A gente vai falar um pouquinho mais à frente das notificações de violência, mas um exemplo bem claro que a gente teve recentemente foram as notificações de Covid, por exemplo. As notificações de Covid, elas não curavam o paciente, elas não tratavam o paciente, mas elas serviam de dados epidemiológicos para a gente. Eram através delas que a gente descobria a faixa etária daqueles pacientes, se esses pacientes iam ou não a óbitos, se eles tinham doenças crônicas ou se eles não tinham, porque a partir desses dados, a gente conseguia fazer uma análise do cenário atual, identificar como era aquele público e como era aquela doença que a gente estava lidando. Com a violência não é diferente. Quando a gente fala de notificação da violência, essa notificação a gente consegue obter também o tipo de violência, em qual local ela foi feita, ela vai ser mais descrita mais à frente, mas a partir desses dados, a gente tem uma análise epidemiológica. E com isso, os governantes conseguem realizar essas intervenções que são muito necessárias. É a partir disso que a gente consegue promover ações para diminuir esses dados, que são muito relevantes, muito importantes e também muito frequentes. Então, na epidemiologia, a gente trouxe para vocês um pouquinho o contexto da violência na epidemiologia mundial, da epidemiologia nacional, no âmbito do Brasil, e na epidemiologia do município de Montes Claros. Sempre vindo, né, desse macro para micro, para vocês entenderem e para a gente poder comparar também como é essa violência em outros países, como ela é no Brasil e como ela traz no município de Montes Claros, como o município de Montes Claros lida com esses dados. Então, no que diz respeito ao mundo, quase 500 mil de mortes por ano e cerca de 1 morte por minuto é causado pela violência. Além disso, ela é responsável também por um grande número de incapacidades na Europa, de deixar essa população incapaz, populações que estão sujeitas a esse tipo de violência. Em 2016, os dados epidemiológicos trouxeram para a gente que 5,3% das mortes na Europa foram causadas por violência. Desses dados, a maioria são dos homens. Os homens são a parte da população que estão mais expostas, com maior risco nesse tipo de violência. Então, os homens foram responsáveis por 68% das mortes por violência no mundo. É um dado muito significante, quando a gente pensa, né, num total de 100% da população, mais da metade são dos homens. As crianças, no entanto, eles vêm trazendo como a menor taxa. A menor taxa de mortalidade por violência são nas crianças. E, em contrapartida, os idosos vêm trazendo também que eles são a maior parte
da faixa etária morta pela violência. Por quê? O que a literatura traz sobre isso? Esses idosos, eles entram nesse parêntese a respeito da violência, porque eles já são mais debilitados pela idade, eles já têm outras doenças acometidas no organismo, então eles já são mais frágeis. Por isso, esse público, ele entra como um público de maior taxa de mortalidade por violência no mundo. Os jovens, eles são responsáveis por quase metade das mortes, do que diz respeito à violência, e os adultos, 1/4 das mortes da violência. Comparando um pouquinho os Estados Unidos com a União Europeia, a literatura traz que os Estados Unidos ele vai apresentar uma taxa de mortalidade maior, superior entre homens e mulheres do que a União Europeia. Isso a gente pode contextualizar de várias maneiras, principalmente pela questão racial, que muitas vezes ainda é presente nos Estados Unidos, e na Europa nem tanto, ou talvez culturalmente também, mas tem esse achado literário na literatura. Trazendo um pouquinho para o Brasil, o que a gente encontrou foi que até 2017, 12,% dos óbitos no país eram causados por violência, sendo a maior parte deles de homens jovens. A violência no Brasil, ela foi a 6ª maior causa de internações hospitalares e a 3ª maior causa de morte no país. Então, isso é um dado para a gente poder criar uma reflexão mesmo, a partir do momento que a gente pensa que a violência ela está ali no 3º lugar de maior causa de morte no país. A gente pensa que outras coisas vão ser mais importantes, a gente não valoriza o tema da maneira como deveria ser valorizado, mas é um dado que a gente deve se espantar a partir do momento que a gente encontra a violência como a 3ª maior causa de morte no país. Os estudos trazem, em relação ao Brasil, que homens jovens e negros são as principais vítimas de violência e também os principais agressores. E, com isso, as mulheres e crianças, pobres e negras, também são as principais vítimas de violência doméstica. A gente pode trazer, nessa apresentação para vocês, a importância, né, o tanto que é relevante a gente incentivar também políticas públicas em relação ao uso de álcool, o uso de drogas ilícitas, porque os estudos trazem que não só fatores socioculturais vão ser predominantes no que diz respeito à violência, mas que as pessoas que fazem uso de álcool e drogas, utilizam armas de fogo, eles são muito mais propensos a realizar algum ato violento. Então, é muito importante também, quando a gente pensa na questão de prevenir o uso de álcool, o uso de tabaco, armamento, a gente não está fazendo isso só pelo cidadão, a gente não está evitando só que aquela pessoa deixe de ser alcoólatra, ou que aquela pessoa deixe de fumar, mas a gente evita que isso se propague de uma maneira ruim para os familiares, para as pessoas que estão no convívio diário daquela pessoa. No Brasil, de 1991 a 2000, 1.118.651 mortes foram causadas por violência. Em 2000, 693.961 pessoas procuraram o hospital por lesões causadas por violência. Então, houve um crescimento de 95% das internações devido ao uso de armas de fogo. Como já foi falado a respeito da violência doméstica, eu também destinei uma parte da apresentação aqui para a gente falar um pouco sobre ela, porque é muito importante, muito relevante, e eu trago sempre a importância do agente de saúde na atenção primária. Eu falo que a atenção primária ela é a porta de entrada do indivíduo no serviço de saúde. E essa porta de entrada, em muitos momentos, ela é realizada pelo agente de saúde. O agente de saúde, na maioria das vezes, ele é um agente de saúde da comunidade, ele é a pessoa que ele é o vizinho, ele é amigo, ele é o colega. Então, é ele que os pacientes recorrem no primeiro momento. É através dele que eu conheço meus pacientes, é através dele que eu conheço a minha área de abrangência. Então, assim, eu sempre reforço para vocês a importância que vocês têm no serviço público, a importância que vocês têm no meu serviço. O meu serviço, ele só é de qualidade, eu só consigo fazer um serviço bacana se eu der uma boa parceria com a agente de saúde, com a violência não é diferente. Muitas vezes, vocês são a porta de entrada desses pacientes para a gente. É através de vocês que nós ficamos sabendo
que algum caso de violência aconteceu, através de vocês, que nós vamos conseguir ajudar e evitar que aconteça com alguma pessoa, com alguma mulher, com alguma criança, com algum idoso, o que aconteceu no vídeo que a gente acabou de assistir. Então, em relação à violência doméstica, em 2021, dado muito recente, ocorreram 1.319 feminicídios no Brasil, recuo de 2,4 no número de vítimas registradas do ano anterior. Um número pequeno, né, pessoal? A gente pensar assim, 2,4, mas já foi um primeiro passo. Foram 32 vítimas de feminicídio a menos que 2020, quando 1.351 mulheres foram mortas. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Uma menina ou uma mulher é vítima de estupro a cada 10 minutos. 10.000, 100.000, 398 meninas e mulheres registraram casos de estupro de vulnerável em delegacias de polícia de todo o Brasil entre os anos de 2020 e 2021. Resumindo mais, né, saindo um pouco do território nacional e vindo para o município de Montes Claros, esses dados são os dados de 2018, trazendo um pouquinho de um estudo que foi feito aqui, quando a gente tinha um total de 100 pessoas, né, analisadas nesse estudo. Dessas 100 pessoas que foram sujeitas à violência, 86 delas eram do sexo feminino e 14 do sexo masculino. 87 pardos, analfabetos não fizeram parte do estudo, não tinham nenhum analfabeto. 6 deles tinham ensino fundamental completo ou não, 70 tinham ensino médio completo ou não, e 24 tinham ensino superior. Das violências aplicadas com essa população, 90 delas foram violência física, 37 psicomoral, 3 tortura e 31 sexual. Acontece muito, né? A gente tem o costume de, quando a gente fala de violência, a gente sempre pensa que é a violência física, ou então a violência sexual. Mas existem outros tipos de violência também. Então, esses dados trazem para a gente como que foi essa violência no município de Montes Claros a partir do ano de 2018. Então, é muito importante. A gente vai entrar numa parte agora do nosso bate-papo, que a gente vai reforçar com vocês as notificações, mas é muito importante conscientizar a população da importância de se notificar, da importância, o que é que isso traz para a gente, quais dados que isso vai nos trazer e o que é que a gente vai poder fazer com esses dados. Então, essa foi a minha fala para vocês hoje. Bom, boa noite, boa tarde, né? Dando continuidade aí ao que Clara e Gustavo trouxeram, diante dos conceitos, dos tipos de violência, cabe a nós discutir também aqui um pouco de quais passos seguir em casos de violência, né? Como Clara trouxe bem aí, o papel do agente comunitário de saúde, ele é imprescindível nesse processo. Muitas das vezes vai ser o primeiro profissional de saúde que vai identificar, que vai acolher esse sujeito, né? Então, o primeiro passo, e eu digo que é o mais importante dele, é o acolhimento, né? É a escuta qualificada, é dar voz, né, àquela queixa do usuário. E aí, o acolhimento é justamente isso, é proporcionar um elo de confiança e compromisso entre os usuários, a equipe de saúde e o serviço, né? Nós sabemos que é um tema complexo, e que, por isso, a escuta, ela tem que ser muito atenta, né? E existem alguns pontos também que a gente tem que considerar no que diz respeito a essa escuta, que o profissional, ele deve ser solidário, né? Não ignorar as vulnerabilidades do sujeito, manter o sigilo profissional, manter a postura ética diante, né, do caso que está sendo lhe passado, né, e afastar e evitar culpas por parte dessa vítima. Um segundo passo, também muito importante, nós sabemos que na atenção primária nós não trabalhamos sozinhos, né, e que para que a gente tenha uma efetividade no serviço, é necessário um envolvimento de todos os membros da equipe. E por isso que nós trouxemos esse segundo passo, né, da abordagem multiprofissional, a necessidade de se discutir e compartilhar, né, aquela questão com a equipe,
né, com o enfermeiro, o médico, o cirurgião dentista, o psicólogo. Eu abro parêntese aqui a questão do psicólogo. Aqui, pelo menos em Montes Claros, a gente tem o psicólogo muito próximo, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos municípios. E a saúde mental, ela tem um efeito muito positivo e muito necessário, né, no envolvimento do caso, e por isso nós temos também alguns espaços oportunos para se discutir a violência, como o matriciamento em saúde mental, que são espaços de discutir, né, casos complexos e de que forma que cada categoria vai poder ofertar um cuidado àquela pessoa que está necessitando, né, ou àquela família, aquele caso. Então, são momentos oportunos, ou que não seja no matriciamento, ou com um profissional, né, de forma tranquila, né, que esse caso tem que ser discutido, então, com toda a equipe, para que seja, para que a equipe possa levantar formas de acionar a rede de apoio de forma efetiva e resolutiva. Um outro passo, né, nós já acolhemos, já discutimos o caso com a equipe, agora nós precisamos notificar. É isso que Clara trouxe bem aí, a epidemiologia, né, os dados, eles são muito importantes, e por isso nós precisamos preencher a ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que é o SINAM. O SINAM, a violência, desde o ano de 2011, em 25 de janeiro, através da portaria 104, ela incluiu a violência doméstica, sexual e outros tipos na lista de notificação compulsória, né? Então, a partir de então, a violência, ela deve ser notificada. Lembrando que essa notificação, ela não é uma denúncia, mas sim uma forma de levantar dados e de levantar formas de apoio, né? Então, afinal, o que é uma notificação compulsória? A gente fala muito disso, né? Então, é uma comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada por profissionais de saúde, tanto do setor público quanto do setor privado, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação. Então, não são só aqueles casos confirmados, né? Mas eu falo assim, eu não tenho certeza se isso está acontecendo, mas deve se notificar ainda assim, né? Esse agravo ou evento de saúde pública. Então, é dever de nós, enquanto profissionais, né? Uma comunicação obrigatória que deve ser realizada, né? E após o preenchimento dessa notificação, ela deve ser entregue ao setor de epidemiologia, né, da Secretaria de Saúde de cada município, para que ele possa exportar isso para o SINAM. Então, já trouxemos isso também sobre a importância da notificação, né, do quanto isso é valioso. Então, ela vai indicar riscos às quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. Então, a partir desses dados, tanto a nível nacional, a nível de entidades federativas, a partir do município, que vai ser possível planejar as ações de enfrentamento dos agravos. Né? Então, muitas das vezes, a gente observa que a violência é um agravo que é pouco notificado, né? E isso é ruim, né? Uma vez que a gente não consegue observar a realidade e planejar de forma adequada o enfrentamento. Aqui nós trouxemos a ficha de notificação, né, do SINAM, é uma ficha que a gente encontra facilmente no Google, e a última atualização foi no ano de 2015. Ela é bem completa, né, o agravo à doença é a violência interpessoal autoprovocada, o código é o Y09, que vem trazer dados desde a unidade notificadora, o nome da unidade, o CNES dessa unidade, dados da vítima, né, o nome do paciente, idade, escolaridade, se está gestante, qual a raça ou cor. Nós temos ainda informações, pode passar, sobre a residência
o local onde essa vítima reside, né, o município de residência, qual o endereço, telefone, pontos de referência, se é na zona urbana ou na zona rural. Alguns dados complementares em relação a nome social. Nessa última atualização, inclusive, nós tivemos a questão da orientação sexual, se é um heterossexual, homossexual, bissexual, a identidade de gênero, se é travesti, uma mulher transexual, em que nós observamos um aumento, né, expressivo aí, de casos de violência a esses públicos. Então, essa nova notificação, essa atualização da notificação foi visando contemplar esse público, os dados da ocorrência, onde que aconteceu a violência, se foi na residência, se foi numa habitação coletiva, se foi na escola, numa via pública, se foi na zona urbana ou zona rural, se já aconteceu outras vezes, se essa violência foi autoprovocada. Em relação ao tipo de violência, se foi um ou mais tipos, em relação à violência física, psicológica, tortura, sexual, demais tipos, em relação ao meio de agressão, se o agressor utilizou de algum objeto para essa violência, e em caso de violência sexual, se foi um assédio, um estupro, uma pornografia, uma exploração sexual, se foi realizado algum procedimento, alguma profilaxia para uma infecção sexualmente transmissível, se foi coletado algum material para análise, e alguns dados em relação ao provável autor da agressão, se foi um único ou mais, o grau de parentesco com a pessoa atendida, nós observamos na literatura e principalmente no que concerne à violência infantil, muitas das vezes o vínculo, o grau de parentesco, ele é muito próximo da vítima, né? E isso é muito importante de ser preenchido, se é o pai, ou se é a mãe, se é o padrasto, namorado, o sexo do autor da agressão, se ele fazia uso de álcool no momento, né, da agressão, e o ciclo de vida em que esse agressor está no momento. Tem dados ainda em relação ao encaminhamento. Se foi feito encaminhamento a algum ponto da rede de atenção à saúde, seja a unidade básica, CRAS, CREAS, algum centro especializado de atendimento à mulher, Ministério Público, Conselho Tutelar, se foi alguma violência relacionada ao trabalho, e se foi feita a comunicação do acidente de trabalho através do CAT, né, em caso de violência relacionada ao trabalho. E bem interessante que, ao final, ela vem trazer alguns telefones úteis, né, Disque Saúde, o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, o Disque 100, que é do combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, e, ao final, vai ser preenchida a função, o nome e a assinatura do profissional. Como nós falamos, essa notificação ela deve ser entregue ao setor de epidemiologia do município para que ele possa dar os próximos passos. Então, nós já falamos aqui em relação ao acolhimento, a discussão do caso com a equipe multiprofissional, a notificação e, por último, o informe, é necessário um informe sucinto para a comunicação às instâncias conforme o público-alvo. Então, o que é isso? De acordo com cada público-alvo da violência, seja criança, adolescente, mulher, idoso, ao público LGBTQIA+, trabalhadores, vai ser feito esse informe sucinto a essas instâncias de proteção e responsabilização, né? Como, por exemplo, criança e adolescente deve ser notificado e feito esse informe ao Conselho Tutelar. Em caso de violência contra a mulher, um informe deve ser feito à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, o DENA. Ainda o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, o CRAM,
Em relação ao homem e à população LGBTQIA+, pode ser comunicado à Polícia Militar, ao Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, ao Centro de Referência em Direitos Humanos, o CRDH. Em caso de violência contra o idoso, nós temos o Núcleo de Atendimento ao Idoso e ao Trabalhador, ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST. Né? Então, esse informe deve ser bem sucinto, né? Inclusive a literatura traz que não é recomendado que se encaminhe a ficha de notificação, uma vez que a gente viu que ela é muito completa, e isso pode gerar uma certa exposição da vítima. Né? Então, é algo bem sucinto para que, a partir daí, se possa investigar melhor. Então, não é necessário e não se deve enviar ficha de notificação para se evitar de expor essa vítima de violência. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos para essa apresentação, né? Nós trouxemos essa fala aí do Papa João Paulo II, né, que a violência, ela destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida e a liberdade do ser humano. Queria pedir licença também para a gente falar aqui de um poema, né, de um autor desconhecido, que foi divulgado por uma ex-delegada da Delegacia da Mulher da capital de Potiguar, né, dedicado às mulheres assassinadas no Rio Grande do Norte. Então, o poema se chama Hoje Eu Recebi Flores. Em maio, hoje recebi flores. Não é meu aniversário ou nenhum outro dia especial. Tivemos a nossa primeira discussão ontem à noite. Ele me disse muitas coisas cruéis que me ofenderam de verdade, mas sei que está arrependido e não a disse sério, porque ele me enviou flores hoje. Não é o nosso aniversário ou nenhum outro dia especial. Em junho, ontem ele atirou-me contra a parede e começou a asfixiar-me. Parecia um pesadelo, mas dos pesadelos nós acordamos e descobrimos que não é real. Hoje acordei cheia de dores e com golpes em todos os lados, mas eu sei que está arrependido porque ele me enviou flores hoje. E não é dia dos namorados ou nenhum outro dia especial. Em julho, ontem à noite, bateu-me e ameaçou matar-me. Nem a maquiagem ou as mangas compridas poderiam ocultar os cortes e os golpes que me ocasionou desta vez. Não pude ir ao emprego hoje, porque não queria que a percebessem. Mas eu sei que está arrependido, porque ele me enviou flores hoje. E não era dia das mães ou nenhum outro dia. Em agosto. Ontem à noite ele voltou a bater-me, mas dessa vez foi muito pior. Se conseguir deixá-lo, o que é que vou fazer? Como poderia eu sozinha manter os meus filhos? O que acontecerá se faltar o dinheiro? Tenho tanto medo dele, mas dependo tanto dele que tenho medo de o deixar. Mas eu sei que está arrependido, porque ele me enviou flores hoje. Em setembro, hoje é um dia muito especial. É o dia do meu funeral. Ontem, finalmente, ele conseguiu matar-me. Bateu-me até eu morrer. Se ao menos tivesse tido a coragem e a força para o deixar. Se tivesse pedido ajuda profissional, hoje não teria recebido flores. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, né, de discutir esse tema tão relevante aqui na segunda semana do Agente Comunitário de Saúde, falar desse tema que é delicado, mas que a gente tentou de trazer de uma forma mais leve, né? Nos colocamos também à disposição para o que precisarem. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e eu espero que a nossa palestra tenha surtido um efeito reflexivo, da gente poder pensar e continuar trazendo e oferecendo o que há de melhor em relação ao cuidado em saúde para os nossos pacientes, e que a partir do que foi discutido, nós tenhamos um olhar mais atento à nossa população. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também, pessoal, pela atenção de vocês, tá? Nesse momento. Dizer que a partir de agora a gente está disponível do chat para tirar dúvidas, para
maiores esclarecimentos que vocês tiverem. E assim como o Gustavo, eu queria trazer uma mensagem assim, reflexiva mesmo para vocês, do quanto isso é importante, do quanto a gente precisa acolher esse paciente antes que seja tarde demais. Porque nós somos profissionais de saúde e nós somos a porta de entrada dele, não só no serviço de saúde, mas muitas vezes na salvação daquele momento de dificuldade que ele está passando, Então, tragam isso para a vida de vocês, reflitam sobre os dados que nós trouxemos, que eles são muito importantes, são muito relevantes, e, acima de tudo, eles são impactantes e são reais. Então, isso está acontecendo todos os dias, isso pode acontecer com o vizinho, com uma tia, com um filho, com um sobrinho. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição a partir de agora.